quê? Ah, sabe que eu tava me lembrando? Do quê? Ai, do nosso primeiro encontro lá na ponte, no Rio. Lembra? Mas não consigo me lembrar. Mas como que não lembra, querida? Nosso primeiro encontro na ponte, no Rio. Lembra? Mas era inverno, e daí eu tava com um vestidinho bonito, e tava um véu assim, tava todo mundo na igreja me esperando, né? E ele me emprestou o casaco dele, porque eu precisava, tava muito frio, que era inverno, mas não, né? querida, pá, mas tu tá confundindo tudo as coisas, querida, essa tua doença aí, viu? Olha só, eu não tô falando do casamento, eu tô falando do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro passeio, você lembra? Ah, eu não sei. É aquele que a gente foi lá no mato? Isso! Ai, a gente foi no mato. Isso! E fomos atravessando, cuidado, né, o fomos mato. atravessando Uapa, o mato. uapa, E daí uapa. chegamos numa cerquinha bonita, comprida cerquinha. E daí Não, ele... Mas que cerquinha? Mas não tinha cerquinha. Nós paramos na ponte, no Rio, não lembra do Rio? Mas então deve ter sido com outra pessoa. Mas que besteira, mas que outra pessoa. Essas mulheres que tu encontra aí. Que mulher, mas olha, faz muito tempo tu não lembra, viu? É isso, tu não lembra. E quer saber? Tá muito tarde. Ah, eu vou dormir. Amanhã tenho muitas coisas pra fazer. Tenho que acordar cedo. Eu também tenho que acordar cedo. Eu tenho que ir pra cama, que eu quero ir pra cama, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Não esquece das coisas, dos remédios. Tu para de me incomodar, tu também. Situações como essa, de esquecimento, confusão mental, são comuns em família em que pessoas desenvolvem o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que não tem causas conhecidas e nem cura. Mas então, como lidar com essa doença? É isso que a gente confere a partir de agora, aqui no Rede de Olhares. O mal de Alzheimer, como é conhecido hoje, foi descrito pela primeira vez em 1907 pelo médico alemão Alois Alzheimer. Ele estudou e publicou o caso de sua paciente August Dieter, uma mulher saudável que aos 51 anos desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, desorientação e distúrbio de linguagem. Após o falecimento de August, aos 55 anos, Dr. Alzheimer examinou o cérebro da paciente e descreveu as alterações que hoje são conhecidas como características da doença. O Alzheimer instala-se quando o processamento de certas proteínas no sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios, o que causa a perda progressiva deles. O Alzheimer se espalha de uma zona a outra do cérebro, seguindo as conexões cerebrais. A doença se caracteriza também pelo acúmulo de proteína entre as células nervosas e bloqueiam as transmissões dos sinais de uma célula a outra, as chamadas sinapses. A atrofia progressiva do cérebro causa a perda de funções cognitivas como atenção, percepção, memória e linguagem, que repercute no comportamento e vida cotidiana. Aos poucos, o humor se modifica e o paciente começa a não reconhecer mais as pessoas e, assim, apaga seu passado e também o presente. Tudo bem, Jéssica? Tudo certo, Roger. O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco do programa através das nossas redes sociais, no facebook.com/UXTV ou no Twitter, @UXTV. Quem quiser também pode acompanhar a nossa programação ao vivo no uxtv.com.br. Por que é tão difícil um diagnóstico do Alzheimer? Na verdade, a gente ainda está iniciando o entendimento do cérebro. O cérebro é talvez a última fronteira na medicina e é um órgão que a gente sabe muito pouco, né? A gente sabe pouco ainda sobre a doença de Alzheimer. Desde que o Alois Alzheimer descobriu ali há um século atrás, há mais de um século atrás, muitas das coisas que ele viu naquela época, a gente não avançou muito em relação a isso. Pelo acompanhamento que vocês fazem na regional aqui de Caxias, da Abras, vocês percebem uma incidência maior em mulheres do que em homens ou não? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte, o grupo é frequentado na maioria por mulheres.
que tem maridos ou pai, né, ou a mãe. Mas na grande maioria, essas mulheres têm o marido e a mãe, em geral. Então, é um dado que até cabe ainda se fazer uma pesquisa, né? Porque é um dado que a gente não tem. E a nossa equipe de reportagem foi conhecer uma família que faz parte do grupo de apoio promovido pela Abras. Olha só. O dia que eu vi que a minha mãe não me conhecia. E nem meus irmãos, e nem eu acho que a ela mesmo, né? Eu acho que essa foi a divisória de estar doente, né? E tu ter que aceitar mesmo, porque não ia ter volta. Tinha momentos, às vezes, que eu não sabia o que fazer. Mas sempre eu tive muita ajuda, tive muita fé. Às vezes tinha momentos assim, vou dizer, há 2 anos antes dele falecer, que estava ficando pior. Uma doença silenciosa e que afeta toda a família. O Alzheimer tomou conta da vida delas há quase uma década. Rejane cuida da mãe há 7 anos. Dona Marlene perdeu o companheiro há pouco, depois de 9 anos dedicados exclusivamente ao esposo, mais uma vítima da doença. A rotina dos familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer é desgastante e demanda acompanhamento de profissionais especializados. Sozinho tu não faz nada. Até porque sozinho tu nem cuida, né, de uma pessoa assim. Então, tu precisa de outras pessoas que têm a mesma vivência, tu precisa do técnico, do médico que te diz a teoria e depois tu precisa de todo mundo. E foi por precisar de auxílio que Dona Marlene procurou a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares. Sempre tive muita ajuda, me dizendo como é que eu tinha que fazer, como não. E depois tinha as outras pessoas que participavam e contavam como é que era, como é que não era, né? A grande intenção da Abras Nacional e a Abras de Caxias do Sul é realmente estar apoiando o familiar e o cuidador formal e informal para que eles possam proporcionar um cuidado de qualidade com apoio emocional ao paciente de Alzheimer. O que a gente vê, na maioria das vezes, é muita angústia, né, e falta de informação. Eu acho que esse é o papel fundamental da Abras para uma família que chega. É dar as informações iniciais, né, e depois sim se preocupar com o processo de reorganização dessa família. A Abras é pioneira quando o assunto é assistência a familiares de pessoas com Alzheimer. No Rio Grande do Sul, existem 5 cidades que possuem grupos informativos ou de apoio. Aqui em Caxias do Sul, esses encontros para cuidadores e também para familiares acontecem no segundo sábado de cada mês, a partir das 2h da tarde, aqui na sede da Abras, no bairro Petrópolis. A prioridade é dar atenção às famílias novas, né? Inicialmente a gente passa todos os recados relativos à associação, depois a gente atende as famílias novas para que elas possam explanar a sua história, né? E aí sim o grupo como um todo faz o acolhimento dessas famílias. Depois a gente segue com o atendimento das famílias que já fazem parte do grupo, buscando, né, dar continuidade ao processo de elaboração. Além desse trabalho do grupo de apoio específico, a gente faz palestras na comunidade, unidade básica de saúde, instituições de longa permanência, centro de convivências, trazendo realmente informações atualizadas sobre a patologia e também sobre o apoio que a família precisa. Amparadas pela família e pela Abras, Dona Marlene e Rejane descobriram potencialidades nunca antes percebidas. Eu aprendi a ver a vida diferente, a ter mais paciência, a esperar, que hoje eu não preciso resolver tudo. E a gente faz coisas que pensa que não pode, nunca imaginou fazer. Faria tudo de novo, apesar de já me encontrar mais assim, velhinha, né? Diz, né? Mas graças a Deus faria tudo de novo. É tipo assim, um caso de amor, um novo caso de amor. Eu acho que tu vê a pessoa diferente. Então eu acho assim que é um tempo difícil, mas é um tempo maravilhoso para mim aproveitar minha mãe. Porque a gente trocou papel, mas a gente não trocou o sentimento é o mesmo. Quando nós descobrimos há 9 anos atrás que a minha mãe era portadora dessa doença, em primeiro momento, tu pensa assim, por que comigo? Por que com a nossa família? Mas assim, para quem tem um familiar com Alzheimer,
Eu costumo sempre dizer que tu precisa de 3 coisas. Primeiro, amor. Segundo, paciência. Terceiro, sabedoria. O que a gente vê é que quando ele entra numa etapa terminal, aí opta-se pela institucionalização, né? Mas toda vez que ele se tornar um prejuízo para os relacionamentos, tem que ser revisto, né? Aí é a hora de parar e refletir. Embora seja difícil, porque traz muita culpa, né? Pessoal do Lar da Velhice São Francisco de Assis, sejam bem-vindos. Você Obrigada. Edione. Edione, você trabalha como? Cuidadora. Cuidadora. Isso. Quantos idosos, mais ou menos, vocês têm hoje no Lar da Velhice que desenvolveram o Alzheimer? Acredito que 70%, né? Mais ou menos. 70% deles. Grande parte deles já com o Alzheimer quando ingressou na casa. A maioria sim. E como é que é o cuidado desse idoso? Ele recebe um cuidado especial? Que tipo de atenção principal vocês têm que ter com ele? A gente tenta dar o máximo de atenção possível, dentro das limitações que eles têm, horários para tudo, né? Para medicação, para alimentação, para dormir, enfim. E a gente tenta acompanhar eles o mais perto possível, né? Tem alguns familiares, alguns pacientes que nem têm familiares. Mas os que têm, assim, normalmente costumam visitar eles. E a família, assim, geralmente deixa eles no lar, nas instituições, porque eles não têm condições deles mesmos cuidarem desses pacientes. Então, tem alguns, assim, que se sentem até chateados por eles estarem ali, eles não poderem estarem cuidando, mas sabem que estão bem cuidados. É sempre bom, assim, não contrariar muito ele, né? Assim, porque até, às vezes, as pessoas que não conhecem, né, a doença não sabem como lidar com isso. Inclusive, assim, tem muitas pessoas que vão visitar e aí até chegam e se assustam muito com isso, né? Chegam na instituição e se assustam com isso. Acho que cabe também ressaltar que o serviço social e a psicologia, a gente faz encontros com familiares, né? E em um desses encontros nós convidamos o pessoal da Brás para, inclusive, explicar um pouquinho sobre a doença, né? Porque, embora nem todos os familiares que frequentem o grupo tenham diagnóstico, né, de Alzheimer, os idosos que estão lá, é importante todo mundo saber um pouquinho sobre isso, né, para poder, assim, se em algum momento se instalar essa demência, né, estarem também preparados e também para saber o que acontece ali dentro do lar, né. Ai, onde é que eu deixei agora? Eu pensei que tinha deixado no lugar, mas agora eu fui ver lá, não tinha mais. O que tu tá procurando, homem? Os meus remédios, tu viu os meus remédios? Mas estão aqui em cima da tua cadeira. Aqui, ó, olha aqui. Cabeça, viu? Só olha aqui os remédios. Deixa eu colocar meu tricô aqui. Eu achando que tinha perdido, olha aí, cuidado, querida. Mas vamos ver aqui. É assim, ó, esse daqui, tu sabe se tu tomou uns remédios? Se eu tomei? Isso. Eu sei que eu tomei alguma coisa, agora eu não sei se eu tomei o café, ou se eu tomei os remédios, ou se eu tomei, agora eu não sei, viu? Ah, mas se o remédio tava aqui é porque tu não tomou. Vamos ver se tu tomou esse. Vamos ver esse, não, esse é teu remédio, mulher. Como é que eu vou tomar o teu remédio? Ah, verdade, meu remédio. Tá fazendo o que aí, hein? Tá, esse daqui, esses. Opa, esse azulzinho não, esse outra hora nós vamos... A gente usa depois. Bem, esconde. Esse daqui. Mas esse também é teu, mulher? Mas o que tá fazendo aqui nos meus remédios? Mas o que tu tá fazendo com os meus remédios? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas olha só, são todos os teus remédios. Mas eu tava tomando que remédio, então? Tava tomando os meus. Ah, e agora então me dá meus remédios aqui. Tu viu? Olha essa doença do Alzheimer, olha o que faz você esquecer de tudo. Tu não lembra de quase nada, querida. Ah, mas eu lembro sim de um negócio. Do que tu lembra? Eu lembro, senta aqui, homem. Opa. Eu lembro quando a gente se conheceu a primeira vez. Sim, você era um rapaz muito bonito. Isso, ainda bem que ela tá lembrando. Muito bonito, muito educado, isso, generoso, vai bonito falando, assim, vai isso. falando. Aqui. Ele chegou pra mim e disse assim, eu tô apaixonado. E daí ele me disse que eu era muito bonita também, que eu tinha um corpinho bonito.
Ele disse que ia me amar para sempre. Sim, eu disse. Mas você vai me amar para sempre, mesmo com a minha doença. Ah, querida, tu sabe, não é fácil, né? Mas com certeza eu vou te amar pra sempre. A gente não tá aqui junto até agora, os dois aqui. Verdade, tem os filhos criados e tudo. Mas assim, eu quero, assim, tu sempre vai me lembrar de mim, né? Mas claro, principalmente aquela vez lá na ponte e você me falava com essa voz, ó, suavemente. E você me disse assim: eu vou te amar para sempre. O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco do programa através das nossas redes sociais, no facebook.com/uxtv, no Twitter, @uxtv. Quem quiser também pode acompanhar a nossa programação no uxtv.com.br. Isso daí, obrigado, Jéssica. E a dona Terezinha, do bairro Marechal Floriano, ligou pra gente aqui no estúdio querendo fazer uma pergunta pro doutor Bigarella. Doutor, ela pediu o que fazer para prevenir o Alzheimer. Se é possível prevenir o Alzheimer. Essa é uma pergunta que é muito frequente, todo mundo faz e a gente não tem muita resposta para isso. Quer dizer, não uma resposta eficiente, mas a gente tem algumas coisas que podem ajudar. A gente estava falando antes sobre controlar algumas doenças, como diabetes, a hipertensão, as deficiências vitamínicas, né, a deficiência de vitamina B12, as anemias, deficiência de ácido fólico, controlar bem a função renal, a função hepática. Enfim, cuidar bem da saúde é uma forma de proteger o cérebro. Quero conversar com um pessoal novo que, apesar de hoje estar encarnando os mais velhinhos aqui, na verdade, um pessoal jovem. Quero saber de vocês, se vocês fazem alguma coisa, de repente, para ativar o cérebro, ou até mesmo a questão de decorar um texto, né, por teatro, ajuda também vocês? Como é que vocês... Eu acho que ajuda bastante, porque tu tá forçando, de qualquer maneira, a aprender alguma coisa. E eu tenho ido atrás de fazer algum curso diferente, de aprender alguma coisa diferente, ou pelo menos ver um filme, ler um livro, que eu acho que a gente consegue com isso, pelo menos, melhorar a nossa capacidade. E acho que o teatro também estimula isso. E também a gente, além de decorar o texto, de ter que ensaiar, a gente toda semana também faz um encontro justamente só para trabalhar os exercícios de teatro, as cenas, as expressões. Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai estimulando e vê que cada vez mais que a gente faz tem possibilidades, parecem infinitas, né? Então, acho que as portas vão se abrindo cada vez mais quanto mais a gente estimula o cérebro e a atividade, enfim, né? A gente tem agora por telefone o escritor Fernando Aguzoli, que escreveu um livro contando um pouco da história dele ao lado da avó dele a partir do momento, então, que descobriu, né, o Alzheimer. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, Fernando. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa questão da convivência com a sua avó e como tu decidiu escrever um livro sobre essa história. A convivência é sempre complicada, porque ela envolve diversos fatores emocionais do familiar que também é cuidador. Então, além de toda a não obrigação, mas toda aquela preocupação em fazer tudo que o portador precisa, tudo que o idoso precisa no dia a dia, e também, ao mesmo tempo, lidar com as emoções que essas necessidades mexem com a tua cabeça. Por exemplo, quando ela vai te esquecer, como vai ser essa situação, em que estágio ela vai precisar mais de ti, será que tu vai poder dar toda essa ajuda, esse suporte que ela precisa? Então essas questões afetam muito o emocional do familiar em volta, principalmente quando ele também assume esse papel de cuidador. Foi muito difícil entender o que estava acontecendo. Daí eu fiquei algum tempo com esse problema, levamos ao médico e veio o diagnóstico, Alzheimer. Eu fiquei relutando para ir na associação, eu não acreditava que viria uma solução dali. Quando eu fui para a associação, realmente eu conheci pessoas que estavam passando a mesma coisa e eu aprendi um caminho para conseguir cuidar da minha mãe. Aparecem muitos casos de negligência nesse tipo de
de caso do Alzheimer ou não? Como você tem acompanhado? Olha, eu sou advogada, tenho pós em gerontologia social, então há muitos anos a gente trabalha nessa área do idoso. E como o doutor falou, Alzheimer é uma doença, né, que é de idosos, né, a maioria. Então, a gente tem muito esse problema, porque começam os conflitos familiares, né? Então, daí um não quer cuidar. A negligência, na verdade, ela não é só porque os filhos não querem cuidar, é porque, às vezes, ele não tem conhecimento, né, da situação, ele não consegue deixar todo a sua vida para cuidar daquele idoso. Às vezes o idoso só tem um filho, né? Não tem condições econômicas de institucionalizar já quando aparece o problema. Uhum. Então, aí vem denúncias contra aquele filho, e a gente tem também muitos casos de familiares que os idosos estão mantendo e depois eles ficam doentes, não conseguem mais manter, assim, pelo problema, né, pela doença, eles não conseguem mais administrar os seus bens, as suas necessidades, e dependem muito de um familiar ou até de um estranho, né? Certo. Então, os conflitos que a gente tem, como o Conselho Municipal do Idoso, agora como a Associação das Instituições de Longa Permanência para Idosos, eles variam muito, né? Não é só, mas como foi falado antes, 70%, né, Alzheimer, geralmente a gente vai encontrar ali no escritório, né? Então tá, obrigado. Doutor Bigarella, a gente sabe que não existe uma cura para o Alzheimer, mas existem alguns medicamentos capazes de retardar a doença, é isso mesmo? Queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que funcionam. Uhum. As medicações que a gente tem hoje são basicamente dois grupos, né? Existe um grupo de remédios que agem sobre uma enzima que vão aumentar a oferta de um neurotransmissor, que é a acetilcolina, e que é muito importante para a memória, para o aprendizado. A maioria das medicações age sobre essa enzima e elas são indicadas para a fase inicial da doença. Aliás, essa é uma coisa que eu não comentei antes, mas a importância do diagnóstico precoce, né? Porque é nessa fase que a gente consegue melhores resultados com as medicações. É nessa fase que a gente consegue retardar e evitar uma série de problemas que a doutora falou em relação ao direito. Sim, porque as medicações são caras, né, e é importante entrar, né, com ação jurídica, né? Microfone. As ações. Mas as medicações, então, quanto mais precocemente forem utilizadas, melhor resultado a gente vai ter. Hoje existe uma coisa que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Quando a pessoa ainda não preencheu os critérios diagnósticos para demência, mas ela já começa a apresentar... Só usa esse aqui, doutor, que eu acho que o outro me falhou com problema. Apresentar algumas alterações que interferem na vida profissional, na vida afetiva, na vida social, né? Na área jurídica acontece muitas vezes de a pessoa fazer maus negócios, começar a ter problemas financeiros. Isso. A pessoa perde o emprego, ela trabalha numa determinada empresa e ela já está apresentando esse comprometimento cognitivo que não foi reconhecido ainda como doença, toma decisões erradas que às vezes envolvem, né, somas grandes de dinheiro, né, e aí é importante o diagnóstico precoce. E é nessa fase também que a medicação vai funcionar bem. Existe, só terminando a questão da medicação, que não é longa porque a gente tem pouca coisa em termos medicamentosos. A gente tem uma outra medicação que age sobre um receptor e esse é utilizado para as fases mais adiantadas da doença. Joia. Fernanda, só bem rapidinho porque a gente está com menos de um minuto. Eu queria que tu deixasse os contatos da associação para quem quisesse entrar em contato. Bom, então o site é www.abras.org.br. O telefone de contato é o 54-8402-4022, né? Qualquer momento pode ligar que a gente está à disposição. E no segundo sábado de cada mês, na rua Ernesto Marciage, 675, Joia. Bairro Petrópolis. Obrigado, então. Obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje. Jéssica, na Interatividade, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui hoje. O Rede de Olhares, a gente volta numa próxima. Até mais.